Bom dia meus amores, tudo bem? Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, mas vamos lá, a gente continuar a nossa caminhada dentro desse estudo, amém? Hoje nós vamos começar o capítulo 8, Evangelho de Marcos, versículos 1 a 21, a segunda multiplicação dos pães, o pedido por um sinal e o fermento dos fariseus e de Herodes. Nesse trecho, Jesus novamente realiza o milagre da multiplicação dos pães, demonstrando sua compaixão e seu cuidado pelas necessidades do povo. Logo depois, os fariseus pedem um sinal vindo do céu, revelando um coração que, mesmo diante de tantos milagres, continuava resistente à fé. Por fim, Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, ensinando que pequenas influências podem transformar profundamente o coração humano. Oremos. Pai amado, abre o nosso entendimento para compreender os ensinamentos deste capítulo, que possamos confiar na Tua provisão, conhecer a Tua presença e guardar nosso coração daquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Dia 185, e nós estamos avançando, né? A segunda multiplicação de pães e peixes. Mateus 15, 32, 39. Versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse. Versículo 2. Tenho compaixão dessa gente, porque já 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Versículo 3. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Versículo 4. Mas os discípulos lhes responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Versículo 5. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Versículo 6. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Versículo 7. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Versículo 8. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Versículo 9. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Versículo 10. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. O pedido por um sinal. Mateus 16, 1 a 4. Versículo 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse. Isso também está em João 4, 48 e 1 Crônicas, 1 Coríntios 1, 22. Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Versículo 13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Isso também está em Mateus 12, 38 a 42 e Lucas 11, 29 a 32. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Mateus 16, 5 a 12. Versículo 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Versículo 15. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Isso também está em Lucas 12, 1. Versículo 16. E eles começaram a discutir entre si, dizendo:
Ele disse isso porque não temos pão. Versículo 17. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreenderam, nem compreendem? Tem o coração endurecido? Versículo 18. Tendo os olhos, não verão, e tendo ouvidos, não ouvem. Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Isso também está em Jeremias 5:21. Versículo 19. De quando partiu os pães, não se lembram de quando partiu os pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. Versículo 20. E de quanto partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Versículo 21. Ao que Jesus lhe disse: vocês ainda não compreendem? E a gente para por aqui hoje na nossa leitura e amanhã a gente continua o capítulo 8. Analogia. Depois de alimentar milhares de pessoas pela segunda vez, seria natural imaginar que todos reconheceriam quem Jesus era. Mas não foi isso que aconteceu. Os fariseus continuavam pedindo provas. Há pessoas que enxergam milagres e ainda assim escolhem não acreditar. E isso é verdade, né? Às vezes a gente vê que existe algo ali, mas a gente começa a ter dúvidas, né? E a gente acaba duvidando. Será que foi isso mesmo? A gente quer provas concretas, né? Isso é um defeito da raça humana, querer provas além das provas. Não basta só o que está acontecendo, não basta só um milagre por milagre. E é algo que nós todos precisamos aprender. Eu me incluo sobre isso, né? Recentemente mesmo, eu passei por uma situação e eu fiquei na dúvida, será que realmente é isso? Eu tentei buscar, né? E no final eu resolvi acreditar e deixar aquilo, né, como se fosse um ato divino. Porque não adianta a gente querer buscar respostas, né? Muitas vezes não é necessário as respostas. Isso nos ensina que a fé não nasce apenas daquilo que os olhos veem, mas da disposição do nosso coração para aceitar. Em seguida, Jesus fala sobre o fermento. Um pouco de fermento é suficiente para transformar toda a massa. Da mesma forma, pequenas atitudes, pensamentos e escolhas influenciam profundamente nossa caminhada. O fermento dos fariseus representava a aparência religiosa sem transformação interior. O fermento de Herodes representava o poder, o orgulho e a confiança apenas nas coisas desse mundo. Jesus convida seus discípulos a permanecerem atentos, porque o coração é moldado pouco a pouco pelas influências que permitimos permanecer em nossa vida. Talvez a maior mensagem desse trecho seja esta: aquilo que alimentamos diariamente também molda quem estamos nos tornando. O que nós alimentamos diariamente? Alimentamos fé, confiança, pensamentos positivos. Qual é o alimento e qual é o fermento que eu coloco na minha vida diária? Que tipo de fermento eu coloco? Será que eu tenho qualidade na fermentação dos meus caminhos? Será que eu tenho qualidade de colocar alimentos positivos diariamente? Mesmo que eu coma porcaria, vamos dizer assim, num final de semana,
ou numa das refeições da semana, eu tenho todas as outras alimentando positivamente. Agora, se é ao contrário, aí realmente vai ser difícil purificar, né? Reflexão do dia. Que tipo de fermento eu tenho permitido crescer dentro do meu coração? Tenho alimentado minha fé ou minhas preocupações? Qual é o tipo de fermento que a gente coloca no coração diariamente? Qual é o tipo de alimento que eu alimento, né? Qual é o tipo de situação que eu tenho alimentado? Fé ou preocupação? Esperança ou medo? Às vezes, as coisas estão ruins, então sempre estiveram. O ser humano só vê mais forte ultimamente, mas sempre existiu. Sempre existiu as sombras e sempre existiu a luz. Nós só estamos tomando consciência disso. E o que eu quero alimentar? O que eu quero permitir? Viver na luz ou viver na sombra? Isso é diariamente, isso depende do que eu quero ver, do que eu quero ouvir, do que eu quero sentir, do que eu quero falar e do que eu quero fazer. Tudo isso influencia no nosso dia a dia. Amém? Desafio de Marcos. Hoje observe quais pensamentos, palavras ou hábitos têm ocupado mais espaço na sua rotina. Escolha alimentar aquilo que aproxima você de Deus e fortalece sua fé. Se você tem o hábito de ficar se vitimizando, para de se vitimizar. Problemas todo mundo tem. O seu não é diferente do outro. E às vezes o seu é pequeno diante do outro. Se você sair por aí nas ruas, nos lugares mais mais difíceis, vamos dizer assim, você vai ver que muita gente tem muita coisa pior do que você. É claro que a sua dor é a sua dor, a minha é a minha, meus problemas é meus problemas, e sempre vai ser maior, porque é o que você está passando, é o que nós estamos vivenciando de experiência. Então, o que nós precisamos? Tirar o vitimismo, começar a pensar na gente, começar a mudar os pensamentos e os sentimentos e confiar. Mesmo que tá difícil, mesmo que você passe pela montanha russa, faz parte do aprendizado de cada um de nós. E precisamos manter a fé, precisamos manter os pensamentos diários, positivos, e não ficar, pensando coisas negativas. O coração floresce conforme as sementes que escolhemos cultivar. Qual é a semente que a gente está escolhendo cultivar? É falar mal ou é orar por aquilo, melhorar? É ficar criticando ou é dobrar o joelhinho e pedir para Deus auxiliar? Quando você está sentado criticando, você só está na energia densa, só está na sombra. Agora, enquanto você senta ou fica de joelhinho, pede para Jesus interceder, pede para Deus olhar pela sua nação, pelo seu povo, por você, é outra coisa, não é? Deus está ajudando a todos. Vençam o melhor. Vençam o que deu mais de si. Vença aquele que realmente se preparou para fazer aquilo, que se dedica para aquilo. Amém? Senhor Deus, gratidão, porque Tu cuidas de nós em cada detalhe. Ajuda-me a confiar na Tua provisão e a guardar meu coração de tudo aquilo que me afasta da Tua vontade. Que minha vida seja transformada pela Tua palavra e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos assim olhar para o nosso dia a dia e observar os nossos hábitos e transformá-los dia a dia em hábitos positivos, pensamentos positivos.
para que assim a nossa semente cresça e floresça de forma positiva e dentro da luz. Até amanhã.